o nosso podcast aqui nas sextas-feiras, que a gente traz um super convidado para falar de um tema super importante aí para o mundo cripto e para o mundo financeiro, né? E aí, hoje a gente vai chamar um especialista, e antes de eu passar para vir, eu sou a Alexandra, a gente vai chamar hoje um especialista para falar um pouco sobre planejamento financeiro de 2023 e planejamento financeiro geral. O Reinaldo está à frente do Deflix, que é a primeira plataforma de streaming de educação financeira, além de ser PhD em educação financeira e autor de diversos livros sobre o tema, inclusive o best-seller Terapia Financeira. Mas vou passar aí para vir e aí depois ela chama aí nosso convidado. Salve, salve, comunidade. Muito bom tê-los aqui mais uma vez. Eu sou a Vitória de Andrade, sou Community Manager junto aqui com a Alê na Binance e vim convidar vocês aqui para seguir a gente em todas as redes sociais. Então, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok. A gente tem um grupo super legal no Telegram, onde nós temos voluntários, os nossos angels, que estão sempre respondendo a comunidade, tirando dúvidas sobre criptomoedas, sobre os produtos da Binance, sobre o mercado no geral, inclusive talvez sobre educação financeira. Você joga as suas dúvidas lá e a comunidade vai te ajudar da melhor forma possível, porque, né, comunidade a gente se constrói assim, todo mundo ajudando um pouquinho. Então, fica o convite, estão todas as nossas arrobas passando aqui embaixo. Eu vou só falar para quem estiver ouvindo a gente no Spotify. Então, a gente é @BinancePT no Twitter, Binance Português no Instagram, a gente é Binance Português no Telegram e Binance BR no TikTok. E agora vamos lá, então, chamar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada aí por ter topado participar do nosso podcast. Olá, meninas. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Você, querida Vitória, você, querida Alessandra. Vocês são meninas, né? Eu já estou aqui com meu cabelo branco. Então, eu tenho certeza que eu posso ajudar em alguma coisa, mas não em tudo, né? Quando fala de cripto, eu falo assim, nossa, é um mundo novo, moeda digital, sensacional, né? Sensacional. E eu falo assim, nossa, eu preciso saber bastante coisa sobre isso. Mas, eu já vou falando aqui, né? Eu tenho minha hold familiar e tal, eles não tenha dúvida. Eu tive umas aulas com eles, eles falaram assim, nossa, olha, cripto não dá para ficar fora da carteira de investimento. Eu falei, perfeito, pode começar a colocar. Eu só não sei como ela está, porque eles são tão fortes, né? São tão bons nisso, mas eu não tenho dúvida que é uma honra, né? Estar participando aqui da Roda Cripto e tenho certeza que a gente pode contribuir de alguma forma, sempre levando o quê? Aquilo que nós viemos fazer na Terra, ser feliz, os sonhos, os propósitos. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e pode me explorar aqui, que eu estou à vontade aqui com vocês. Maravilha, Reinaldo. E aí, para começar, né, seja bem-vindo ao nosso podcast e conta pra gente um pouco como que você começou no mundo financeiro, conta um pouco da sua jornada para os nossos ouvintes, chegou até a ser PhD, né, em educação financeira. Como que foi essa jornada? Bom, toda a minha trajetória veio de uma família bastante simples, lá do interior de São Paulo, Casa Branca. Com 12 anos tive um start de querer realizar um sonho de ter uma bicicleta, mas meu pai ferroviário, mãe autônomo, não tinha a menor chance de me cacifar ali com dar um presente, que é uma bicicleta. Eu fui ser auxiliar de camelô, ganhei meu dinheiro em 10 meses, eu comprei minha primeira bicicleta. Aí eu falei, e continuei fazendo isso. Eu falei, bom, agora eu quero ir para São Paulo, cidade grande, né? Porque Casa Branca é uma cidade muito pequena. Queria estudar, trabalhar. Eu falei, vou começar a guardar dinheiro para ir para São Paulo. Não deu outra. Com 20 anos, vim para São Paulo, morei em pensão por 10 anos e com 37 anos alcancei a minha independência financeira. Já a gente vai falar o que é. Mas exatamente. Com essa... Pode continuar. Por aí, só para eu pensar. Aí eu vou subir com 37. Eu era empresário contábil, sou um acionista de uma empresa, maior empresa de contabilidade. Comecei com um funcionário, hoje uma das maiores do Brasil, chama-se Confirp Consultoria Contábil. Tenho muito orgulho dessa empresa, milhares de clientes, quase 400 colaboradores, então é gigante. Mas comecei com um funcionário numa garagem, coisas bem empreendedoras, né? E com 37 para 40 anos, eu falei assim, nossa, eu quero, alcançando, né, esse status de estar independente, eu falei, eu quero fazer alguma coisa que possa contribuir mais para a sociedade. Comecei a escrever. Como eu alcancei minha independência tão cedo, né, com 37 anos? Simplesmente porque eu tinha um jeito de fazer, desde quando começou lá com a bicicleta. Sempre coloquei os sonhos, os desejos, as necessidades em primeiro lugar, e não o consumo em primeiro lugar. E aí, comecei a escrever, Terapia Financeira é o meu best-seller, depois escrevi mais 148 obras. Tenho 148 livros escritos,
E comecei a entrar no mundo das crianças. Entrei no mundo das crianças. E aí entrei nas escolas. Hoje, a maior plataforma, o maior ecossistema da educação financeira é da DSOP. Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar, que é uma metodologia. E a DSOP hoje tem lá o Deflix, que é uma plataforma streaming que nós lançamos agora, recentemente. E nós estamos hoje num momento muito oportuno, né? Hoje nós temos milhões de crianças que educam-se pelas minhas obras, meus programas de educação financeira nas escolas públicas e privadas. E também temos o universo corporativo que está precisando para os seus colaboradores. E ainda, graduação em educação financeira, olha só aí que legal, pós-graduação em educação financeira, mestrado e doutorado. Tudo isso nessa esteira. E pegamos uma criança de 2 anos do infantil e vamos até o ensino médio. Toda essa esteira também educacional. Com isso, montamos o maior ecossistema, temos uma franqueadora de educação financeira, também centenas de franqueados espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil, e atuamos com a educação do comportamento financeiro. Nós não falamos de dinheiro, nós falamos do que o dinheiro pode proporcionar para as pessoas e qual é esse comportamento, quais são os hábitos, né, que a gente pode adquirir nas nossas vidas, já que nós tivemos hábitos muito, né, errôneos quando crianças, nossos avós não aprenderam, pais não aprenderam. Hoje nós temos a possibilidade de aprender educação do comportamento financeiro na sua própria sala de estar, na sua casa ou ainda seus filhos nas escolas. Acho que essa é a trajetória rápida para dar um print aqui para os nossos, né, ouvintes que estão nos assistindo também aqui, possam ter um pouquinho desse briefing de quem é Reinaldo Domingos, um rapaz latino-americano vindo do interior de São Paulo, sem parentes importantes, mas com dinheiro no bolso. Belchior. É o importante, né? E o que você falou também, a gente veio no mundo para ser feliz, e aí ser feliz com dinheiro no bolso fica um pouquinho mais fácil. Opa! Então, conta aí pra gente, você já falou um pouquinho de conceito de independência financeira, né? Falou que ia citar, então já vamos entrar nesse barco. O que é independência financeira? Você sempre fala nas redes sociais, explica pra gente. Tem muita gente, Vitória, que confundem independência financeira com liberdade financeira. Muita gente fala assim, eu quero alcançar a minha liberdade. Então, eu vou esclarecer cientificamente, até porque é uma ciência já a educação financeira. Nós temos um projeto-lei para regulamentar a atividade em Brasília e nós temos o ENEF lá na França, que é a ABFIN, aí eu não falei também, mas a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, que regula hoje praticamente os profissionais dessa área, e a OCDE tem um princípio que estava falando só sobre produtos. Nós falamos, tem que falar de comportamento também. Então, nós pleiteamos um trabalho de 15 anos, 80 páginas, em 4 traduções, para a OCDE, que está na França, poder ampliar essa visão da educação financeira. Estar independente financeiramente é um estado. Você alcança e depois você tem que manter. Quando a gente fala independência financeira, nós estamos falando assim, as pessoas confundem com liberdade. Por que a liberdade? Porque ela fala assim, eu quero alcançar minha liberdade. Mas liberdade, eu tenho certeza, a Alessandra e você, Vitória, e quem está nos assistindo, já tem liberdade do dinheiro. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mesmo quando você ainda não está empreendendo, trabalhando, lá quando criança, recebeu o dinheiro do pai, da mãe, do avô, do padrinho, madrinha, você pega esse dinheiro e faz o que você quiser. Compra bala, sorvete, chocolate, poupa, não importa. Agora, quando você quer alcançar esse status, né, esse estar independente financeiramente, é quando você entende que aquela renda ativa, imagina o seu salário, você não precisa mais ganhar por necessidade. E aí você construiu uma renda passiva, que chamamos de um dinheiro aplicado, seja em cripto, seja CDB, seja uma previdência privada. Ou seja, você tem uma reserva. Eu posso também ter aluguéis, ter rendimento de aluguéis, posso ter uma série de ativos aqui, que esses ativos me dão um rendimento 2 vezes mais do que meu ganho mensal. Imaginando que uma pessoa ganhar R$3.000, ela terá que ter uma reserva financeira aqui, pode ser uma cesta de investimentos aqui, que vai proporcionar para ela, no mínimo, 6.000 e não 3. Mas, Reinaldo, ela vive com 3, é o padrão de vida dela. Então, ela vai tirar 3 para viver. Os outros 3, ela vai capitalizar naquelas reservas, para que ela não perca o poder aquisitivo dos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos dela.
Entendido? Fácil, né? Com certeza. É um conceito que uma amiga minha, ela me ajudou com isso, porque, como você falou, não tive essa educação desse conceito em casa. E para mim, eu pensei, ela perguntou se eu tinha uma reserva financeira. Eu pensei, não. Aí ela, não, mas você tem que ter. Aí eu falei, gente, é óbvio que eu tenho que ter. É uma coisa que parece tão óbvia, mas passa, né? Mas, Heraldo, como que foi o seu processo de alcançar a independência financeira? Quais foram os seus maiores desafios? Né? Você contou um pouco, você começou cedo e já foi juntando ali desde o começo. Então, meu desafio, eu diria nem desafio, viu, Alexandre? Eu vou dizer a trajetória, que é muito simples. Como eu já começava a entender que a gente não deve guardar dinheiro só por guardar, eu teria que carimbar o meu dinheiro. O conceito que eu trago nessa obra aqui, ó, Terapia Financeira, essa obra aqui, inclusive, vocês precisam ler essa obra. Essa aqui é uma edição comemorativa, com 10 milhões de já vendidas, né? É uma edição que traz aqui muitas importâncias, né, de você fazer uma leitura e ter uma metodologia científica que vai, eu garanto, inclusive no primeiro capítulo, se você ler, aprender, praticar, você vai se tornar independente financeiramente. Uau, né? Isso tem que ter muita força. 10 milhões de pessoas leram e ninguém falou para mim. Porque eu provoco lá. Se você ler, não aprender e tal, eu devolvo seu dinheiro corrigido. Pode ser até em cripto, não tem problema nenhum. Mas eu vou devolver. Mas assim, eu fui trabalhando, o sonho me despertou, quando eu tive a bicicleta, me despertou que eu precisava trabalhar por sonhos e não por necessidade só. E quando eu fui para o segundo sonho, que era morar numa cidade grande, né, ter uma independência ali, eu falei assim, eu preciso de recurso financeiro. E aí eu comecei a carimbar todo o meu dinheiro. Esse dinheiro aqui é para minha manutenção, esse dinheiro aqui que eu preciso alcançar é para minha independência financeira. Eu nem sabia direito o que era independência financeira. Eu sabia que eu tinha que ter uma reserva, que um dia eu queria viver de juros, ou de ganhos financeiros, ou qualquer outro ganho que seja não ativo e seja passivo, ou seja, uma renda passiva. E eu comecei a canalizar para lá, tinha sonho de comprar o carro, comprava, comprei meus apartamentos, da casa, meu sítio, minha casa na praia. Tudo isso foi estruturado junto com essas conquistas. Você não pode abdicar da sua vida para você se tornar independente financeiramente. É muito importante isso. Senão você passa a começar a ficar escravo, né, Vitória? Imagina você escravo, Alexandra, do dinheiro. Ah, não, eu vou ser um acumulador de dinheiro. Primeiro que é acumulador de objetos, de dinheiro é doença do mesmo jeito. Então não é esse o espírito. O espírito é, eu vou alcançar uma quantia de reservas aqui a longo prazo, né, acima de 10 anos, que eu possa viver sem a necessidade de eu acordar e ter que trabalhar. Ou se eu acordar e ter que trabalhar por prazer, onde eu quero, onde eu gosto, não tem problema nenhum. E essa trajetória foi assim, eu fui carimbando os meus recursos, né, de uma forma muito natural. Aí as pessoas falam assim, ah, mas Reinaldo, você é solteiro? Eu falei, não, sou casado, tenho filhos. Ah, legal. Porque tem gente que fala assim, se você casar, você não vai conseguir se tornar independente financeiramente. Eu falei, mas por quê? Porque você vai pegar uma mulher gastona. Eu falei, não, para com isso. Mesmo que eu tivesse que casar com um outro rapaz, que fosse um companheiro, não tem problema nenhum. Só que seria o seguinte, ó, você tem que conversar. A minha esposa fala assim, alguém gasta, alguém ganha. Eu falei assim, ela escolheu o lado do gastar e eu escolhi o lado de ganhar. Né? Uma brincadeira aqui só, logicamente. Existe um equilíbrio, né? A trajetória é você traçar um orçamento financeiro anual que você possa priorizar, e aí entra a metodologia. O orçamento financeiro que eu falo é DSOP, de SOP. Por quê? Porque ele prioriza a sua aposentadoria, você prioriza os seus sonhos de curto, médio e longo prazo, você prioriza as suas prestações que você fez lá no cartão, o boleto, o carnê, não importa, ou a casa própria, ou o carro financiado. Você prioriza uma reserva financeira estratégica, que muita gente chama de reserva de emergência. Não, é reserva estratégica para uma eventualidade, uma necessidade. Só depois vem os gastos, lá embaixo. Esses gastos não podem serem superiores ou mais importantes do que a sua realização como um ser, como uma pessoa que quer uma família, uma pessoa que quer viajar, uma pessoa que quer passear, uma pessoa que quer viver a vida.
Porque pobre não é a pessoa que não tem dinheiro, pobre é a pessoa que deixa de sonhar. E é nesse sentido que a gente precisa ficar muito atento às nossas escolhas. Isso é uma trajetória que você constrói e de acordo com cada pessoa. E falo mais, pessoas que ganham 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos, pode falar assim, mas eu não vou conseguir alcançar a minha independência porque eu ganho 3 salários mínimos, 2 salários mínimos. Mentira. Porque não é o quanto você ganha, é o quanto você guarda. E quanto você administra o que você gasta. É assim que você vai construir. Bom, vamos falar um pouquinho de planejamento aí para o ano que vem, né? Esse fim de ano geralmente bem complicado para todo mundo, para muitas pessoas, principalmente para quem não se organizou até agora. E aí a gente não tá tendo, além de festas que a gente já tem, mas a gente acabou de ter Copa no fim do ano, que provavelmente também bagunçou para todo mundo, que aí saída para barzinho, para comprar um chopp, para comprar uma camiseta nova da seleção. Vai saber como que as pessoas gostam aí de comemorar essa fase, mas ainda dá tempo, mesmo com todos esses gastos aí que são fora da rotina, de terminar o ano de uma maneira saudável? Olha, Vitória, sem dúvida alguma, é plenamente possível a qualquer momento. Você pode fazer um planejamento financeiro em dezembro, janeiro, novembro, outubro, julho, porque nós estamos falando de 12 meses para frente. Olhando para 12 meses, um dos pontos muito importantes quando você resolve fazer uma projeção, e aí esse orçamento que eu falei é prioridade, porque você vai ter que colocar numa ordem que seja o que você ganha, menos sua aposentadoria, que você tem que pensar nela. Meninas, eu não sei se vocês estão guardando para ela, mas pelo amor de Deus, hein? Se vocês um dia não ouviram alguém falar para vocês, vocês ouviram hoje. Né? Tá gravado aqui, ó, vai ficar todo mundo vai assistir. Então, assim, e é uma coisa assim, quanto mais tempo eu tenho, menor será meu esforço. E aí que eu falo, quando a gente quer fazer um planejamento para o ano subsequente ou para os próximos 12 meses, porque assim, hoje nós estamos ao vivo aqui, mas quando a gente estiver na gravação, as pessoas estiverem assistindo vão falar assim, mas eu posso fazer, mas já passou, esse vídeo aqui tem 3 meses, será que serve para mim? Eu vou falar que sim, independente da quando você vai começar, não precisa ser no início do ano, nem no meio, nem no final. Você pode ser em qualquer dia ou qualquer mês do ano. Você precisa parar e fazer uma grande reflexão familiar. Não existe planejamento financeiro para quem tem família, a pessoa querer fazer sozinho. Não existe isso. Até porque quando o provedor ganha aqui, se tem filhos, tem toda a família aqui, a família está gastando aqui. Esse dinheiro do provedor vem para dentro dessa família. E aqui é uma empresa chamada família. Aqui onde eu trabalho é uma empresa chamada negócio. Então eu preciso saber aqui exatamente o que eu quero fazer, mas junto comigo vai toda a minha família. Definir sonhos desse ano, sonhos daqui 10 anos, os sonhos acima de 10 anos, as necessidades como aposentadoria, quero trocar o carro, nem é um sonho da família, mas porque o carro já está com 5 anos, já está dando muita manutenção, quero trocar. Quanto eu preciso para fazer essa troca? Quanto eu vou guardar para fazer essa troca? Você percebe que tudo que você projeta é uma perspectiva. Então, você precisa tirar primeiro uma fotografia do hoje. Como foi os últimos 30 dias meus? Quanto eu estou ganhando e quanto eu estou gastando? Chamamos isso de diagnóstico financeiro. Primeiro pilar da metodologia da SLP. Diagnosticar, tirar uma foto. Sem eu saber onde estou, como é que eu posso seguir em frente? Se eu entrar no Waze, eu preciso do lugar de partida. Eu preciso tomar uma decisão para onde eu vou. Mas se eu não tiver um lugar de partida, não adianta eu colocar onde eu quero chegar. Porque eu vou ficar, o Waze vai falar assim, eu quero lugar de partida, quero lugar de partida. Tá bom, então tá. Se eu vou usar um aplicativo, eu tenho que estar no lugar de partida, senão eu não vou saber quanto custa aquela corrida. Vocês perceberam que é tão mais óbvio que a gente imagina, né? Então, a gente nunca fez esse exercício. A grande maioria da população brasileira hoje está muito endividada, né? 70 milhões de pessoas aproximadamente são inadimplentes no Brasil, perderam capacidade de pagamento. E nós sabemos que isso aconteceu por ausência da educação desse comportamento financeiro, que é o que eu mais prego há mais de 20 anos nessa área,
como protagonista dessa área. E aí você começa a perceber o quê? Eu preciso fazer esse levantamento, saber exatamente, reunir a família, o que nós queremos, porque nesse orçamento, nesse plano de ação que eu vou colocar para os próximos 12 meses, não só 12 meses, 12, 24, 36, porque eu tenho que pensar a curto, que é até um ano, os 12 meses, a médio até 10 anos, e acima de 10 anos seria longo prazo. E tem que responder 5 perguntas para quando eu estiver fazendo esse meu planejamento. O que eu quero, não, o que eu quero, ou seja, que sonho é esse, que necessidade é essa? Individual, de cada membro da família, e coletivo, de todos. Vamos comprar um carro porque é para a família, então é coletivo. Mas é individual, eu quero trocar meu celular. Tá bom, então quanto custa? O que é o sonho? O que é o objetivo? O que é a necessidade? Quanto custa essa necessidade, esse sonho? Quanto tempo eu quero realizar? Aqui no tempo, se for acima de 12 meses, já é médio prazo. Se for até 12 meses, é curto prazo. Então, quanto tempo eu quero? Quanto eu vou guardar? Aqui começa o problema que as pessoas têm. Hoje, no meu orçamento, não cabe nada. Eu estou falando de sonhos com minha família, mas estou instigando eles a sonharem, mas eu não tenho grana. Então, a última pergunta é: da onde vamos tirar, família? Onde vamos economizar, família? De onde vamos tirar esse dinheiro? Ou ainda, a outra pergunta, na quinta, tem duas. Essa de onde vamos tirar, porque eu posso tirar da energia, da água, da alimentação, do vestuário, eu posso tirar de um monte de lugar, porque eu quero esse meu videogame, eu quero, pai. Então tá, filho. Vamos fazer redução em tudo que a gente tem. Porque eu tenho motivos. Lembra da bicicleta? Eu tinha motivo para trabalhar e ganhar dinheiro. É igualzinho. Então tem que fazer estimular todo mundo, motivar, acender. O pai pode estar até quebrado. Estou lá super endividado, negativado no SPC. O sonho do pai é sair da dívida nesse momento. Dívida vencida. Porque aquelas dívidas que ele tem já, coloquial, que não está vencida, ele vai ter que só mantê-las em dia, mais nada. Então, essas 5 perguntas. O que é que a gente quer para 2023, 24, 34, 54? Quanto custa o que a gente quer? Quanto tempo a gente quer? Quanto vamos guardar? De onde vamos tirar ou ganhar? Vou fazer um freela, vou ganhar alguma coisa legal. Se essas perguntas forem respondidas coletivamente na família, você tem o planejamento pronto para exercer o ano novo. Fácil assim. Sou didático, né? Adorei, eu estava anotando aqui. Exatamente, eu já estava preciso anotar, vou ter que reassistir a minha própria live. Professor é assim, professor vai ajudando o aluno, né? Vocês são muito best, eu sou expert nisso. Tá? Não, maravilha, eu estava anotando aqui, inclusive, e já tem que pensar também, que né, o ano que vem está aí. Mas, Reinaldo, como que a gente pode utilizar mesmo essa ferramenta de diagnóstico financeiro? Você falou aí em um mês, mas quanto tempo ideal é o monitoramento? Muito bom, muito bom. A sua pergunta é... Vocês são muito boas, duas, né? Vocês fazem uma dupla altamente qualificada. Eu vou contratar vocês lá no Defix para ficar lá no Defix falando com a gente lá também. É a sintonia que já está trabalhando o tempo junto, né? Tá afiadinho. Parabéns, ó. Pessoal, assiste mais essas meninas aqui, elas são campeãs. É o seguinte, a gente tem um diagnóstico. O que é um diagnóstico? Você tirar uma fotografia. Então, você não pode... O diagnóstico já remete você ao diagnóstico clínico, ao diagnóstico financeiro. No diagnóstico clínico, meninas, vocês devem fazer um check-up. Eu faço uma vez por ano, as mulheres geralmente 1 ou 2 vezes por ano, faz lá um check-up para saber se está tudo bem, está tudo em ordem. É uma fotografia. Vai tirar exame de sangue, né, tal, pressão. Ou eu estou com uma indisposição, eu fiz o meu diagnóstico 3 meses atrás, mas eu estou com uma indisposição hoje, vou fazer um novo diagnóstico clínico. Remete isso para dentro das finanças, do dinheiro, da educação financeira, como a gente fala aqui. Eu vou tirar uma fotografia de um mês, saber registrar tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, né? Tem hoje
A gente tem até, a Addisop tem centenas de livros, né? Mas aqui é um livro de um apontamento simples, uma coisa bem simples, né? E você vai anotar tudo que você gasta por tipo de gasto ou ganho por 30 dias. Período, 30 dias. Ah, Reinaldo, eu gostei de anotar. Nossa! E cada item desse, cada folha dessa aqui tem que ser um tipo. Ah, eu fui na padaria. Então, toda vez que eu for na padaria, nesses 30 dias, eu vou anotar numa única folha padaria. Supermercado e tal. Eu posso usar um aplicativo? Posso usar um aplicativo, mas toma cuidado que você vai ter que ter por tipo. Não é por dia. Hoje eu gastei isso, amanhã eu gastei... Não é isso, é por tipo. A metodologia é clara. Então, eu vou tirar uma fotografia de 30 dias, porque é um periódico, né? Igual o médico faz, ele faz um periódico. Você vai fazer um periódico. Quando você tira essa foto, você vai ver que você está gastando muito. Ah, mas eu fui lá, eu comprei um celular que custava, dois exemplos hipotéticos, R$1.000, mas parcelei em 10 parcelas de 100. Qual o valor que eu anoto aqui? 1.000, não 100. 1.000. Eu gastei 1.000. Eu não estou falando do meu fluxo de caixa, eu não estou falando do meu fluxo financeiro, eu estou falando do meu comportamento de gasto. Olha que legal isso. Com isso, você tomou uma decisão de entender, nossa, eu gastei 4, eu ganho 3. Mas como é que deu certo? Deu certo porque eu parcelei um monte de coisas. Só que o mês seguinte eu gasto de novo 4. Até um dia que as prestações que vão somatizando, não consigo mais honrá-las e vir aí quase 70 milhões de pessoas que ficaram desse jeito inadimplentes. Então, quando a gente fala num apontamento, para você realmente fazer um bom diagnóstico, você precisa ser muito, né, cirúrgico ou cirúrgica. Nesse caso, você faz 30 dias. Não, agora eu sei que eu vou fazer mais 30 dias para eu poder ter certeza que está no caminho certo. No máximo 90. Por que isso? Para quem tem renda fixa, eu ganho 3 mil sempre. Uma vez, 30 dias, uma vez por ano, ok. Eu quero repetir para ter certeza, 60 dias, 30 mais 30. Eu tenho renda variável, tenho, né, ganho, PLR todo mês, isso chama-se 90 dias, 30 mais 30, tem para você pegar a média desse ganho, a média dos seus gastos, para você projetar. Com essa situação, você monta o primeiro orçamento mental, financeiro seu. E aí, nesse orçamento financeiro, é que você vai projetar os próximos do ano. E quando a gente fala em planejamento, já que o tema hoje é planejamento financeiro, eu preciso prever janeiro. Quem faz aniversário? Já sei. Onde você vai aniversário quando, Vitória, Alexandra? Eu faço em junho, acho que a Vitória também. Junho? Então, Junho, agora me tornei amigo de você, eu vou ter que dar 2 presentes, é isso? Exatamente. Aí, 2 presentes. Então, vou dar um presente para a Vitória, vou dar um presente para a Alexandre. Você concorda que no meu orçamento dos próximos 12 meses, a Alexandre e a Vitória tem que estar dentro dele. E eu já tenho que estabelecer quanto eu quero investir nesse presente. Não é custo, nem gasto, é um investimento. Vou gastar X de presente. Então, eu já coloco no meu orçamento lá projetado de junho. Então, eu começo a fazer tudo isso, as datas comemorativas, as datas sazonais comemorativas, como, por exemplo, Dia da Criança, Dia do Pai, da Mãe, namorado, tem um monte de dia aí, né? Já posso prever o Natal, eu já tenho que prever uma série de... eu tenho IPVA em janeiro, tenho IPTU, que vai começar a partir de fevereiro, eu tenho material escolar em janeiro, fevereiro, eu preciso definir tudo isso, e inclusive os gastos que eu tenho na minha rotina, e mais que importante, quais os sonhos que eu quero realizar de verdade que vai me dar prazer esse ano. Senão a gente torna-se pagador de contas. É tão gostoso falar sobre isso, né? E não é difícil. É só a gente entender. Por isso que está tudo na mente, né? Nós somos aquilo que nós pensamos, que nós escrevemos e que nós falamos. E nós também somos as 10 pessoas que estão ao nosso redor. Será que elas estão... vou fazer uma pergunta bombástica para vocês duas. Bombástica, hein? Segura a onda aí. Tá aqui no livro, ó. Esse cara é bonito, hein? Eu. Tô brincando, meninas. Se a partir de hoje, presta atenção, meninas, e você que está nos assistindo aqui, ó, presta atenção, isso é para você, para os seus amigos, faça essa pergunta para os seus amigos. Está aqui no livro Terapia. Se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal,
por quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida? Imagina que aquela pessoa ganhasse 3, a partir do mês que vem não ganha mais 3, e não vai ganhar mais 3. Quanto tempo esta pessoa manteria seu atual padrão de vida? E eu provoco você que está aqui assistindo a gente para buscar junto dos seus 10 mais amigos e parentes, fazendo essa pergunta: qual seria a resposta desses seus amigos? Provocando vocês duas aqui, representando toda a galera que está nos assistindo. Quantos amigos você tem que responderiam esta pergunta e quantos meses ou anos eles teriam? Quantos desses amigos? 10 amigos. O que vocês acham que eles responderiam? Ixi, eu tenho uma amiga que é certeza que é 6 meses. Para mim também seria 6 meses. O resto eu já não tenho ideia. Faz isso no WhatsApp. Faz essa pergunta depois. Aí você vai falar assim, essa pergunta está no livro Terapia Financeira, na 4ª capa. Aí você vai falar assim, se você está com essas 6 meses, Alexandra, está na hora de realmente tomar uma decisão. 6 meses não dá nem o salário de desemprego. Para. Ixi. Tem que ser mais, meu Deus. E jogou água no shopping aqui. E vocês são jovens, né? Vocês têm aí uma jornada pela frente, mas o tempo passa para todos nós, né? O tempo é um agente não renovável, é um átomo, né? Passa assim. Então, é uma forma da gente provocar um pouco aqui na brincadeira ao mesmo tempo, mas é muito sério isso. Nós temos hoje mais de 30 milhões de brasileiros aposentados e pensionistas do INSS. 99% desses 30 milhões depende de parentes, de amigos, e ainda tem que continuar trabalhando por muitas vezes. Gente, é crítico, é muito triste os aposentados do nosso país. E a culpa do quê? Do governo? Também. Mas a culpa principal é que existe uma ausência desse conhecimento por parte dos nossos pais e avós. Nunca tiveram. E nós estamos tendo a oportunidade aqui, digitalmente, falando com pessoas, 1, 10, 1 milhão de pessoas, não importa quantas pessoas vão alcançar esse nosso bate-papo aqui, nesse momento e depois. Mas é muito importante que a gente faça essa reflexão. Porque se hoje você vive no máximo 6 meses, isso pode ser uma constante e um hábito. Você acha que está tudo bem, eu estou na zona de conforto, eu estou no equilíbrio. E quando eu fico no equilíbrio, eu vou vivendo no equilíbrio. Só que um dia, a idade minha vai passar e eu vou ter que tomar decisões de falar, agora eu quero me aposentar. Bom, eu tenho um tempo muito menor, o meu esforço vai ser 10, 20, 30 vezes mais do que eu fazer isso de uma forma alongada e os juros a meu favor, composto, investindo minha carteira de moedas, tendo clipe, tendo todo tipo de investimento. Vai ser maravilhoso. Só que é o seguinte, curto, médio e longo. Tem alguns investimentos aqui que é para aposentadoria, que é quase imexível, você não pode mexer nele. E carimbá-lo. Porque senão, Alexandra, Vitória e você que está nos assistindo, você vai perder a sua grande oportunidade de amanhã você trocar a renda do seu dia a dia que você ganha trabalhando para uma renda que você vai curtir sua vida mais prazerosamente. Sim. Bom, eu já estou aqui super envergonhada, porque, assim, eu invisto, eu sou a pessoa que separa o dinheiro, eu gosto de falar que eu me pago primeiro, então, comecinho do mês, eu vou lá, eu pago as contas e eu me pago, então, eu coloco meu dinheirinho para render, mas eu sou completamente desorganizada, então, fico sempre falando, nossa, vou sentar, vou planilhar... Pede para o Paulo o livro Terapia Financeira, eu autografo para você... Se você quiser. Perfeito. E olha, você só se compromete uma coisa comigo, que você vai ler 1, 2, 3 vezes, vai aplicar e um dia, Vitória, você vai me passar um WhatsApp assim, falar assim, ou vai me ligar e falar, Reinaldo Domingos, alcancei a minha financeira. Esse é o plano, essa é a meta. Você sabe que tudo que você idealiza, materializa, você consegue, você alcança, né? E vai acontecer isso. Mas eu estou falando isso para a gente poder falar para aqueles que estão aqui com a gente, todos, faça uma reflexão, né? Eu sempre falo que qualquer tipo de investimento, ele vai potencializar o seu dinheiro. Cripto potencializa seu dinheiro, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, tudo vai potencializar o seu dinheiro. Mas isso chamamos de uma parte
de reserva que vai ser melhor gerida com os recursos para ganhar mais dinheiro, para poder repor o quê? A perda inflacionária. Aí um outro ponto importante do nosso bate-papo aqui. Nós perdemos o poder de compra nos últimos 2, 3 anos, Vitória, Alexandre, e você que está nos assistindo, 60% a 70% do poder de compra. A gente ia no supermercado anos atrás, não muito tempo atrás, você comprava lá, sei lá, R$300 de produtos, o seu carrinho quase enchia. Hoje você vai lá com 1.000, o seu carrinho não enche. Significa, então, que aqueles 300, se eu fosse comprar, eu levo só os 2, 3, 4, 10 produtos. Ou seja, eu tenho uma perda da inflação real, que não é a inflação que o governo declara. Não é esta. A inflação real de todos nós está dentro da nossa casa. E você só descobre fazendo aquele diagnóstico, tirando aquela fotografia. Aí você vai falar, nossa, eu pagava no açúcar isso, eu pagava energia, era tanto, agora eu pago tudo mais. E meu ganho não acompanhou esse crescimento dos custos, dos gastos. Então, é tão importante. Esse papo acho que é tão importante. Eu não sei se vocês estão gostando. Eu estou gostando de falar com vocês. Então, com certeza. Eu estou adorando, eu estou aprendendo bastante. Não, eu estou tomando aqui tapa na cara, entendeu? É ótimo, mas é o que a gente precisa ouvir. Mas, então, só retomando, assim, nessa coisa de desorganização mesmo, eu sinto que eu tenho você falou que que a educação financeira ela é comportamental, e eu sinto bastante isso na prática, que dá preguiça, né? Vamos lá, dá um pouquinho de preguiça de sentar, não é igual ligar o Netflix e ficar ali passivamente consumindo, é algo que tem que ser ativo. Agora você vai ligar o Netflix, pronto, resolveu. Mas também não adianta nada eu ficar lá horas no Netflix assistindo e eu não agir. Que eu acho Mas que... lá é provocativo. Como eu estou provocando você aqui, lá tem tudo embasado em literaturas, né? É verdade o que você está falando. Quando a gente tem essa... Não sei se você cumpriu, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta da seguinte forma. Reinaldo, é chato, né? Ficar anotando as coisas. Mas o quanto eu falei para você anotar... É chato ir também fazer check-up, não é? É chato. Aí eu tenho que ir lá no laboratório, fazer exame disso, saber exame daquilo. Ô, doutor, mas você já não olhou nos meus olhos? Estou saudável. Só que é o seguinte, dentro da gente corre todo um sangue, corre todo um sistema, né, que a gente precisa cuidar, que a gente não enxerga. Então, alguma coisa vai ser detectada pelos exames que nós vamos fazer nesse diagnóstico. A vida financeira, eu estou falando de um mês, Vitória. Um mês, 30 dias por ano. Eu vou tirar uma foto de verdade da minha vida. Muito legal isso. E aí você vai entender para onde está indo cada centavo do seu dinheiro. E aí, por tipo de gasto, né? Lembra que eu falei lá? Então, se você falar assim, não, Reinaldo, final de semana eu vou muito, sei lá, tô brincando aqui, cinema. Então, eu vou muito em cinema, vou sábado, vou domingo, vou quarta. Você vai ver que a sua folha de cinema vai estar cheio de cinema. Você fala assim, mas será que eu vou tanto no cinema assim? Será que não é melhor eu ter o Netflix e a Netflix para assistir em casa? Eu estou dando um exemplo aqui. Então, você vai começar a fazer uma análise crítica. É igual você foi lá, fez o exame de sangue, você volta para o médico, no retorno, e fala assim, seu triglicérides, seu colesterol está alto, você vai ter que fazer isso. A mesma coisa aqui, você está gastando mais nisso, você vai ter que se recompor. E uma coisa mais importante de tudo isso, se o seu dinheiro, Vitória, Alexandra e você que está aqui na Roda Cripto, estiver só pagando contas, eu já afirmo como profissional, primeiro PhD no mundo de educação financeira, Reinaldo Domingos, você está equivocado com a sua própria vida. Porque você se transformou num pagador de contas. E esse negócio de falar que pagar primeiro, muitas pessoas vão não pagar primeiro só aquele curto prazo, não pensa médio, não pensa longo. A sua aposentadoria deveria estar sendo construída já. Ô, Vitória, meus filhos nasceram, eu tenho uma filha de 30 e tenho um filho de 28. Quando eu fui no cartório, eu já abri a minha previdência com a certidão de nascimento deles. Previdência privada, na época. Então, eles já estão alcançando, já com uns 30 e poucos anos, os 35 anos, eles vão estar quase independentes financeiramente. Porque agora eles começaram a trabalhar depois dos 20 anos, aí eles entenderam isso e começaram a pegar metade só do que eles ganhavam para consumir o que eles queriam.
Mas a outra metade, ela foi para canalizar os sonhos dele. Quero fazer uma viagem. E também somou mais ainda naquela previdência para a independência financeira deles. Esse é o segredo. E não é um sacrifício, porque a maior parte das pessoas que ganham, é só você que está aqui assistindo com a gente, falar assim, o que você fez com o seu primeiro salário? Ah, Reinaldo, eu derreti. Mas naquele momento, se você tivesse educado, comportamentalmente falando, você poderia pegar só 50% e fazer os seus consumos que você queria. O outro 50% você levava ele para uma reserva que você queria, carimbava várias coisas que você desejava, curto, médio, longo, inclusive a aposentadoria. É tudo uma questão de hábitos, comportamental, não existe nenhum número na parada. Por isso que essa tirar a fotografia dos seus números é só para você ter uma base inicial para você projetar a sua vida. Tá claro, Vitória? Não tem que ter preguiça, não. Claro. Mas aí o primeiro passo, então, de fato, é sentar o bumbum aqui na cadeira, um mês, começa. Falar sobre sonhos. Falar sobre sonhos. Não é para diagnóstico. Não é para fazer o diagnóstico no primeiro momento. É para você sentar com a família, folhas em branco do lado, para definir sonhos de curto, de médio e de longo prazo, para decidir as prioridades que a família quer, as necessidades dela. Entre estas necessidades, a independência financeira. Aí eu vou definir, lembra 5 perguntas? O que é, quanto custa, quanto tempo eu vou guardar, quanto eu vou guardar, de onde eu vou tirar. Quer dizer, essas 5 perguntas vão para todos os seus desejos. E aí você vai perceber que quando você fecha o seu apontamento, você vai ver que você não consegue encaixar sonho dentro dele. Aí é legal, porque aí você vai falar, gente, nós vamos ter que do couro sair a correia, eu preciso tomar uma decisão. Né? E aí você vai começar a reduzir os excessos. Sabe quanto? Pesquisa já pela ABFIN, Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, pesquisa. Hoje, a família brasileira, as pessoas, os brasileiros têm um excesso de gastos e desperdícios que somam de 30% a 50% todo mês. Gasta mal, compra mal. É uma coisa de louco, gente. O dinheiro é uma coisa... Ó, tem uma frase importante. Dinheiro não aceita desaforo. Eu erro também, já errei muito no passado. Mas eu nunca tive problemas com a minha vida financeira, porque eu sempre tive um comportamento muito mais acirrado. Eu posso até errar no investimento, mas na minha concepção da estrutura da educação do comportamento, eu nunca errei. Por que não errei? Porque, na verdade, eu sempre tive passos para trás. Opa, eu estou exagerando aqui. E a família é o esteio de tudo. É que vocês são novos, vocês têm filhos, não? Então arranja logo uns gatos. Só filhos de 4 patas. Só. Eu tenho 8 em casa, gato. Nossa, 8 gatos. Eu tenho 3 e eu já tô, tipo, passei do limite. Eu tenho 30 gatos. Meu Deus. Nossa. A minha reserva de emergência tem reserva de emergência para os cachorros também. Estratégica, não é emergência, mulher. Reserva estratégica. Eu tenho reserva estratégica para as cachorras também. Porque aí, se precisa... Eu tenho cachorros também, nossos filhos. Então, assim, são os nossos filhos, é verdade. Eles são... Nossa, e olha, em casa, tem um gato que tem até a cardio, tem tudo. Ele tem todo o aparato. E assim, vai no oftalmologista. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Tem para tudo. Né? Então, é muito legal. Né? Então, essa família que você tem é a família que você tem que compor com ela. Então vou viajar. Se eu viajar, não dá para viajar, vou ter que deixar ele no hotel, ou deixar com uma amiga, não sei. Então, você tem todo um trabalho, né? Aí você fala sonho de viagem. Só que não pode esquecer que você tem a sua casa, você tem os seus compromissos. Então, na vida, o que falta para as pessoas, eu acho que esse papo está sendo tão rico, né? O que falta para as pessoas? Falta ela pensar que ela veio para ser feliz na Terra. Para ser feliz, você precisa ter uma organização mínima básica, mas simples. E vou falar, fiz a anotação 30 dias, quero repetir sim, senão não preciso. Não preciso anotar. A mente é que tem que trabalhar. Quando eu defino que eu quero trocar meu carro e eu tenho que guardar R$500 para trocar meu carro durante 10 meses, quando eu for comprar qualquer coisa, eu vou pensar, não, primeiro é meu carro ou aquilo que eu estou comprando? Meu guarda-roupa já tem o suficiente? Né? Lá na Netflix tem lá, como é que você faz, como é que você reduz o seu supermercado 50%? Está lá no Netflix. Agora eu gravei um lá, esse eu gravei novo,
mas não é só eu que tenho lá, tem trocentas, né, apresentações lá de gente. Tem um que eu falei de guarda-roupas. O cofre da sua vida pode estar dentro do seu guarda-roupa, do seu closet. Quanto de dinheiro eu tive já que estou gastando e tal, e tal, e tal. Então, assim, estou dando exemplos hipotéticos, mas a gente gasta muito nos pequenos valores, a gente não vê os aplicativos da vida, sabe? Ah, eu vou aqui de isso para aquilo, eu vou daqui para lá. Você nem vê. iFood, então, Jesus amado, bilionário, né, o iFood, né? Nossa, me quebra. Você sabe que a gente trabalha com iFood, com a MetLife. A gente tem um trabalho de educação financeira lá há muitos anos, né? Os iFoods, o iFood é um cliente da MetLife e a gente fez um programa de terapias financeiras para aqueles que são os motociclistas deles lá, que quando acidentado, seja um acidente ou até um óbito, a família recebe 6 terapias financeiras da DSOP para ajudá-la a compor, como ela vai receber esse seguro, ela vai fazer todo um trabalho de administrar melhor esse recurso. Nós fazemos o mesmo trabalho lá na Vale do Rio Doce, com aquele problema que nós tivemos com Brumadinho. Lá nós tivemos mais de 3.000 famílias que nós atendemos com terapias financeiras para aquelas famílias que recebem a indenização, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Imagina que trabalho lindo, né? A gente consegue construir na ideia da pessoa o verdadeiro sentido da vida. Sonha isso, o verdadeiro sentido da vida. Senão a gente veio na Terra só para pagar contas. E isso não é bom. Não é bom. Né? Você precisa fazer essa reflexão e começar de novo. E é possível em qualquer momento. Não sei, você que está ao vivo, ok, mas você que está assistindo depois, está assistindo agora, esse momento que a gente está falando, está na hora de você tomar essas rédeas da sua vida financeira. Caso contrário, vai ser cada dia mais com esforços maiores, mais sacrifícios. Quanto mais cedo, melhor. É igual aprender uma língua, por exemplo, um idioma. Quanto mais cedo a criança aprende, menos dificuldade ela vai ter para desenvolver aquela língua, aquele idioma. A educação financeira que a gente gosta de pegar logo na criança, né? Mas a criança nem sabe contar, não sabe ler, não sabe escrever. 2 a 5 anos é o melhor momento. 2 a 5 a 10. Eles absorvem muito rápido, né? Rápido, Alexandra, rápido. Essa é uma coisa assim fantástica, né? Eu fico muito feliz por tudo isso. A gente vive esse momento, né? A gente capacita o professor nas escolas. É um negócio assim mágico, né? Eu vivo 24 horas nisso, né? Eu não faço outra coisa depois dos meus 40 anos. Há mais de 20 anos, então já contei minha idade, com 61, ferrou. Mas assim, faço isso 24 horas por dia. É missionário, eu sou um missionário. Então a gente tem hoje centenas, milhares de pessoas que fazem aquilo que a gente está produzindo, que eles buscam realmente por esses conhecimentos. Tenho certeza que esse nosso bate-papo pode salvar de todos os milhares que entrarem depois, não importa quando, podem ter um novo jeito de fazer, começando por esse, né, mudar de mentalidade financeira mesmo, né? Com certeza. E, Reinaldo, para a gente quase já finalizar, entrando um pouquinho mais no planejamento. Então, a gente pega os sonhos primeiro, depois a gente faz o diagnóstico, e aí, na hora de planejar, a gente coloca algum peso ideal para cada gasto. Tipo, quando a gente joga no Google, a gente tem, né? Você estabeleceu... vamos lá, essa é boa pergunta. Você estabeleceu... Então, geralmente, dizem, tipo assim, 30% para aluguel, 10% de investimento, enfim. Pode ser uma generalização, né? Pode não funcionar para todo mundo, mas tem alguma fórmula, digamos assim? Essa fórmula aqui... ou não? Tá. Primeiro, quando você... Vamos lá, vou pegar o seu padrão de vida, o padrão de vida da Vitória e o meu padrão de vida, ou o padrão de vida das 10 pessoas que estão do seu lado. Algumas têm mais dinheiro, outras têm menos dinheiro, outras ganham mais, ganham menos. Uma tem filhos com 4 patas, outra tem filhos de 2 patas. E assim nós vamos tendo nossos filhos, nossos caminhos. Não existe... Olha, é criminoso quando você ouve isso de um profissional da educação financeira, que não deve ser um profissional. Não deve ser uma pessoa formada, né? Muito embora eu formei muitas pessoas, eu tenho muitos influencers muito fortes aí, que nem a Natália Arcuri foi minha aluna, a Economirna foi minha aluna. Então, são pessoas maravilhosas. Mas quando a gente olha
olha, esse potinho aqui na moradia, você vai gastar 30%. No supermercado, isso, ou, sei lá, na educação, 10%, coisa assim. Não existe isso. Até porque somos diferentes, somos semelhantes, iguais perante a Deus, mas diferentes nas nossas vidas financeiras. A mesma pessoa que ganha 3 mil reais aqui e aqui, então imagine que a Alexandra ganhasse 3 mil, ganhasse 3 mil. A Alexandra tem os filhos dela, que são os de patinhos lá, que são os gatos, cachorros. Você tem cachorros, né? Eu tenho 3 cachorros. Cachorro. Então você tem 3 cachorros. E eu tenho 2 filhos e eu ganho 3 também. Os seus hábitos, o seu comportamento, o seu padrão de vida dos 3 que você ganha, você deve destinar muito diferente de mim. Com certeza. Eu tenho 2 filhos, mas meus filhos têm que ter escola, né? Tem que ter seguro de vida, tem que ter plano de assistência médica, né? Tudo bem que os bichinhos podem ter também isso, mas eu estou falando o seguinte, a preocupação é roupa que se troca todo momento que ele está crescendo. Eu pago aluguel, você tem casa própria. Olha só, vamos dar umas diferenças. Eu pago aluguel, você tem casa própria, quitada, eu tenho um aluguel todo mês, ou estou financiado, vou pagar a prestação. Como é que eu posso falar que eu vou generalizar a moradia, a educação, a alimentação, o lazer em percentuais? Errado, mas muito errado. E é óbvio o que eu estou falando. Tem sentido, Vitória e Alexandra? Nós somos diferentes. Com certeza. Então, e é muito bom ter esse tipo de honestidade, porque parece que é uma generalização, formulinha, não sei. Então, nós aqui nessa roda de amigos aqui, precisamos quebrar esse paradigma. Eu quero voltar várias vezes aqui para a gente falar de coisas como o que é mesada financeira, quantas mesadas existem? São 8, sabia? 8 mesadas. Como é que faz uma pessoa para sair do negativo? Está ferrada. Como é que ela sai? Tem passo a passo para sair. Então, assim, como é que ela faz para se tornar realmente uma pessoa que quer os filhos dela amanhã estando fazendo intercâmbio? Mas tem muita informação, né? Como é que faz uma compra consciente? Então, assim, a gente não pode generalizar, porque nós somos pessoas que, independentemente que eu ganhar 3, como a Alexandra ganha 3, eu ganho 3, nós somos muito diferentes. Aí eu pego culturas também. Tem cultura, por exemplo, cultura japonesa, eles gostam muito de investir muito na educação. A cultura italiana, na alimentação. Então, assim, tem gente que veio para comer no mundo, tem gente que veio para aprender. Então, assim, isso tudo passa dos nossos ancestrais para nós. E nós passamos para os nossos filhos. Então, assim, não existe nenhuma caixa mágica e é um erro capital. Se a pessoa fizer, está cometendo um erro. Muito bom. Se a gente finalizar esse papo aqui, que a gente não queria acabar, mas que com certeza vão ter outros. Então, quais são os primeiros passos aí? Não, desculpa. Você falou, inclusive, que você já cometeu um erro, né? Aí nas suas finanças, eu quero saber qual foi o maior deles e qual foi o maior aprendizado que você teve com ele. Acho que o maior erro que eu já devo ter cometido é demorar tanto para começar a ensinar o que eu hoje ensino. Eu comecei com 40 anos. Se eu soubesse que eu já tinha um método mais cedo, eu teria salvado mais vidas, eu teria salvado mais famílias, eu teria ajudado mais crianças. Hoje a gente teria uma sociedade muito mais preparada. Então, acho que não é bem um erro, mas eu falo que Deus opera os nossos milagres, né? Então, não posso falar que é um grande erro, mas se eu tivesse que escolher o tempo, eu poderia vir antes, 20 anos antes, eu já estava muito bem. Antes, eu tinha o hábito, porque metodologias DSOP, diagnosticar, sonhar, poupar, ela nasceu com 12 anos de idade na minha vida. Mas eu não tinha essa maturidade, só fui ter a visão que existia um método depois que eu comecei a escrever meu primeiro livro, que foi Terapia Financeira. Então, assim, eu acho que esse foi um ponto que, se fosse um erro que não cometi diretamente, mas se eu tivesse que falar de alguma coisa que tivesse que voltar no tempo e falar assim, olha,
você pode começar antes. Então, eu começaria antes e acertaria bastante, não erraria e acertaria muito a vida de muitas pessoas, milhões de pessoas. Então, eu acho que a gente poderia ter menos pessoas no INSS com problemas, né, que não conseguem viver, menos problemas com as pessoas que estão inadimplentes. Elas não têm esse acesso. Na verdade, as pessoas vão para a internet muitas vezes e falam para ganhar dinheiro. Eu sou o cara que não viso dinheiro. Meus 158 livros escritos, eu acho que até passou um pouco mais que isso, eu não tenho nenhum direito autoral. Não recebo direito autoral. Eu não tenho lucro. Na empresa DSAP, eu não recebo lucro, eu não recebo prolabore. Eu vivo de uma renda passiva já há mais de 20 anos. Então, é uma missão. Se eu pudesse ter começado antes, é que Deus preparou eu só com uns 37 para frente, né, dessa parte. Mas, na verdade, Ele me preparou desde os 7, 12 anos. Então, lá, quando eu comecei a fazer minhas primeiras ações de escolhas, a vida é feita de escolhas. E nós escolhemos ser mais ou menos, dependendo daquilo que a gente conhece. O que eu oriento a todos é que agora a educação do comportamento financeiro, DSOP, tem várias vertentes. Entre elas, eu realmente recomendo para a família hoje, na sua casa, que é o mais fácil para ela, ter o Dflix, que é uma plataforma extremamente poderosa e transformadora, que vai ajudar muita gente. É uma plataforma popular, né? A pessoa vai gastar quase nada para ter. É o preço de um livro no ano. Um livro. Então, imagina, né? Você compra, teoricamente, um livro, você pega um livro e fala assim, deixa eu comprar essa plataforma. Lá você vai encontrar centenas de livros, só que totalmente roteirizados, com a parte de Libras, responsabilidade social, enfim, maravilhoso. Então, todo mundo, né? para fazer isso. É isso. Perfeito. Muito bom. Inclusive, muito vamos deixar os links do Reinaldo e da Dflix aqui na descrição do vídeo, então você pode já ir lá assinar, conferir, ver o que você curte, não, vai dar uma olhada nos livros dele. Reinaldo, muito obrigado por estar aqui com a gente, foi um papo muito legal. Eu já vou começar a anotar meus gastos hoje e sentar aqui com os meus gatos e com o meu parceiro para a gente definir o que a gente quer da nossa vida. É bem isso, viu, querida? Eu agradeço vocês e que Deus abençoe os caminhos de vocês. O que vocês precisarem de mim, ou da DSOP, ou da própria Dflix, a gente está sempre juntinho com vocês. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo desenvolvimento de vocês. Fico muito orgulhoso de ter pessoas como vocês aí atuando na linha de frente. Tá bom, querida? Muito obrigada, ótimo. A gente agradece. Parabéns também pelo trabalho aí que você tem feito. Um beijo grande. Tchau. Muito obrigada, Reinaldo. Fica aí o convite para as próximas. E obrigada pela participação. Vamos aí, bom 2023 para todo mundo, né? Bom 2023 para todo mundo. Bom 2023 para todos. Um abraço. Tchau, queridas.